Ei, pessoal, tudo bem? Tô aqui novamente com vocês, que bom! Gente, vocês já ouviram falar da história de um rei que perdeu o seu reinado? Perdeu a sua coroa? Como é que é possível um rei perder o seu reinado, não é mesmo? Vocês querem saber? Então, acompanhe a nossa história que ela tá muito legal. Se liga! Otto era filho de alemães. Seus avós, inclusive, tiveram que viver o drama da Segunda Guerra Mundial. Seus pais queriam que ele fosse muito feliz. Então ele era tratado como o pequeno rei da casa. Seus pais, avós, tios e primos eram os seus súditos. Todos se rendiam a ele, faziam as suas inúmeras vontades. Ele sempre impunha o que queria. E desde bem pequeno, aprendeu a usar a sua agressividade e violência. Às vezes, dava gritos, socos, mordidas e pontapés em todos quando se sentia contrariado ou quando desejava que satisfizessem seus desejos. Otto tinha tudo. Era cercado por mimos, presentes, tinha os melhores brinquedos que existiam à venda. Tudo o que ele queria, ele ganhava. As outras crianças sempre obedeciam. As brincadeiras eram sempre como ele queria. Conforme foi crescendo, o seu comportamento agressivo e violento tornou-se pior. Quase todo dia brigava com os colegas e professores na escola. Não suportava ser contrariado e criticado. Todo mundo devia fazer a sua vontade. Ele não entendia a palavra não. Seus pais viviam angustiados, pois ele exigia celular, MP3, MP4, notebook, PlayStation, enfim, toda a tecnologia disponível. Tudo para ele, em poucos meses, se tornava velho. Otto se enjoava muito rápido de tudo que ganhava. Sempre queria mais para saciar as suas necessidades de ser o melhor, de estar sempre à frente dos outros, de ter tudo o que os outros não tinham. Se sentia mais poderoso. Otto tornou-se um adolescente aparentemente descolado, feliz, mas na verdade ele era muito egoísta e muito inseguro. Não ouvia ninguém a não ser, é claro, os seus próprios desejos. Não queria perder seu reino por nada. Não ligava para o que os seus pais pensavam, se estavam sofrendo, se estavam tristes, infelizes ou decepcionados. Só se importava consigo mesmo. E vocês? Conhecem alguém como Otto ou já agiram como ele? Parecem um reizinho mimado, sabe como é? Vocês acham que Otto era fraco ou forte? Era uma pessoa segura ou insegura? Para a psicologia, os fracos usam a força e os fortes o diálogo. Mas e você? Sabe conversar com as pessoas ou só sabe impor o que você quer? Otto tornou-se um adulto, mas seu jeito de ser, de ver a vida não mudou muito. Tornou-se forte, musculoso, grande, mas a sua cabeça continuava a mesma. Cresceu em corpo, mas não cresceu em maturidade. Ele continuava se achando o rei. Claro que Otto tinha problemas com as suas namoradas. Ele não sabia dividir seus sentimentos, expor seus pensamentos, falar das suas dificuldades, nem ouvir o que elas tinham a dizer. Não sabia agradar e entender o que a sua parceira estava precisando. Um dia, uma mulher muito amorosa se apaixonou por Otto. Ela aguentava aquele jeito agressivo porque pensava que quando eles se casassem, ele iria mudar. Ele será amoroso, companheiro e um pai maravilhoso. Então, eles se casaram. Enfim, a apaixonada pensou que Otto iria mudar, mas qual foi a sua grande decepção? Seu casamento se tornou uma disputa. Otto tinha uma emoção flutuante, como uma gangorra. Em um momento, ele estava muito calmo, e no instante seguinte ficava agressivo e violento. Ninguém se sentia à vontade diante dele, pois nunca se sabia como reagiria. Queria ser o líder do mundo, mas não era o líder do seu próprio mundo. Não passava de um menino num corpo de adulto. A sua esposa começava a perder o encanto. Um dia eles tiveram uma briga feia. Otto estava muito alterado e nervoso, então veio para cima de sua esposa e a empurrou e gritou: "Quem manda nesse casamento sou eu!" Sua esposa sentiu uma dor no coração. Ele não chegou a bater nela, mas bateu no seu coração. Percebeu que não conhecia o homem que morava com ela. Calou-se em lágrimas. Não tinham nada mais a dizer. Aquela atitude dele já dizia tudo. As vitórias atingidas pelo poder não conquistam o coração. Otto não entendia que todo relacionamento de sucesso é uma troca, onde um ajuda e coopera com o outro. O verdadeiro romance é como um jardim que deve ser cultivado pelo respeito, pela
capacidade de compreender, perdoar, encorajar e incentivar. Pessoal, naquele momento, Otto achou que ganhou a disputa. Achou-se o vencedor, mas perdeu algo muito mais precioso: a admiração de sua amada. Um rei. Um verdadeiro rei. Era assim como ele se sentia, mas um rei tirano, forte e agressivo. Acontece que ser constantemente o centro das atenções estava deixando Otto doente. Quando percebia que alguém estava conversando próximo e não podia ouvir o que falavam, imediatamente achavam que estavam falando mal dele e planejando alguma coisa contra ele. Nem seus funcionários o suportavam mais. Ficavam tensos imediatamente ao ouvir a sua voz ou perceberem a sua presença. Medo. Todo mundo tinha muito medo dele. Teve 3 filhos, mas Otto nunca foi amigo deles. Ele não sabia amá-los, não sabia guiar os seus sonhos, nem colocar limites para que pudessem aprender enquanto cresciam. Não, ele não sabia ser gentil, ao contrário, era especialista em humilhá-los, diminuí-los e menosprezar os seus feitos. Vocês são uns incompetentes, um verdadeiro fracasso. Só me trazem vergonha. Ele nunca dizia: eu amo vocês, ou eu acredito em vocês, ou melhor ainda, vocês vão brilhar no mundo. Resultado? Otto não conseguia conquistar o amor e a admiração dos seus filhos. Ao invés de se fazer amado, foi perdendo o amor de todos. Quem ama pouco, pouco será amado. Otto não percebia que estava sozinho, mesmo cercado por pessoas. Ninguém se interessava mais por que ele pensava, sentia. Ninguém lhe perguntava se estava bem. Ninguém queria saber se precisava de alguma coisa. Toda pessoa agressiva tende a ficar sozinha porque perde todas as pessoas que ama. Otto era um rei sem trono. No fundo, sua agressividade escondia sua fraqueza e insegurança. Era um fraco tentando ser forte. Ele acreditava que a única maneira de conquistar o respeito das pessoas era sendo agressivo, que não poderia ter seguidores se fosse gentil, paciente e amável. A sua esposa não aguentava mais aquele homem, sempre reclamando da vida, sempre agressivo, e resolveu abandoná-lo, depois de 25 anos juntos. Seus filhos saíram de casa para estudar e não tinham nenhum prazer em visitar o pai. E então o Sr. Otto caiu em si. O seu reinado desmoronou e a solidão passou a ser a sua maior companheira. Ficou angustiado, entristecido, sentiu uma dor enorme. Nunca alguém tinha visto Otto chorar, mas a dor o ensinou rapidamente a linguagem das lágrimas. Você conhece essa linguagem? Para Otto, homem não podia chorar. Ele tinha uma visão doente da masculinidade. Não sabia que os grandes homens também choram. E que o choro, em alguns momentos, alivia e faz bem para a saúde emocional. E foi depois de muitas lágrimas que Otto conseguiu enxergar tudo o que fizera de sua vida e com sua família. Foi a dor da perda que abriu seus olhos. E você? Dá valor às pessoas que estão à sua volta ou só irá perceber que elas são importantes quando forem embora? Vamos parar e pensar na nossa vida. Como é que você tem tratado as pessoas? Seus pais, seus amigos, seus professores? Tem dado valor a eles? Eles não são perfeitos, como você e eu também não somos, mas eles precisam do nosso respeito, compreensão e amor. Otto plantou a agressividade e colheu a solidão. Vocês hoje são jovens. O que estão plantando? O que querem colher quando forem adultos? Otto percebeu como tinha sido um grande tolo durante toda a sua vida, mas isso não significava que ele sabia o que deveria fazer para consertar. Ele não sabia ser nada além do que ele era. O que deveria fazer para reconquistar a todos? Ele só sabia ser agressivo para conseguir o que queria, não sabia agir de outra forma. Otto precisava de ajuda. Admitir que era um egoísta e um grande agressivo foi muito difícil. E também saber que ele jogou fora o amor da sua família tornava a dor quase insuportável. Por anos havia se percebido como um verdadeiro rei. Mandou e desmandou na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. E agora que estava sozinho, enxergava os próprios erros. Precisava de alguém que o ajudasse a trazer sua família de volta. Queria aprender a expressar os seus sentimentos, aprender a pedir perdão. Queria mudar a sua atitude para sempre, mudar a péssima imagem que impôs de si mesmo aos outros.
queria começar de novo, criar uma nova vida, tomar um novo caminho. Não seria uma tarefa fácil, mas ele tinha que pelo menos tentar. Procurou a ajuda de um psiquiatra. Para ele não foi uma tarefa fácil não, porque sempre considerou psicólogos e psiquiatras coisa de doido, sabe? Coisa de gente fraca. Mas lá estava ele implorando que o ajudasse. No começo foi muito difícil, mas falou tudo. Aos poucos foi se abrindo e ao mesmo tempo se permitindo entender a si próprio. Voltou várias vezes e o psiquiatra, muito gentil e atencioso, o ensinou a se enxergar de outra forma. O psiquiatra o levou a andar por lugares nunca antes pisados, andar para dentro de si mesmo e conhecer a sua realidade. Caminhou pelas ruas do seu próprio ser e descobriu que nunca tinha sido forte, que sempre teve medo de não ser amado, por isso era agressivo. Reconheceu que por detrás de sua agressividade havia uma grande fragilidade. Otto entendeu que a agressividade é sinal de insegurança e não de segurança. Uma pessoa segura não precisa usar sua força para conquistar o respeito daqueles com quem convive ou para realizar os seus projetos. Uma pessoa segura, madura, sabe usar a sua inteligência, sabe que a verdadeira força está no amor e no respeito que consegue conquistar daqueles que ama e com quem convive. Foram muitas conversas até ele conseguir pedir perdão à sua esposa. Porém, ele estava muito machucado e precisava de um tempo. Ele não gritou, nem foi agressivo. Foi construindo o amor devagar. Não foi fácil, pessoal. Olha, foi muito difícil. Às vezes, ele se pegava sendo agressivo. Respirava fundo, lutava contra as janelas killer e começava de novo. Ligava para os seus filhos. No começo, eles o tratavam com indiferença. E isso doía no coração de Otto. Mas ele sabia que estava colhendo o que havia plantado. Foi conquistando todos eles, dia após dia. Demorou até seus filhos entenderem que seu pai podia ser diferente. Otto, um dia, chamou toda a sua família para jantar num restaurante. Sua esposa não queria ir, nem seus filhos, mas ele insistiu com um jeito. Então, aquele homem que sempre se mostrou forte e poderoso, sentiu as lágrimas escorrendo do seu rosto enquanto pedia perdão à sua família e disse assim: Querida, meus filhos, eu sei que eu não fui um bom marido, nem um bom pai. Quando eu olho para minha história, eu tenho vergonha de mim. Me culpo por não ter abraçado vocês, tratado vocês com carinho quando vocês precisavam de mim. Sei que eu errei muito, mas eu estou mudando. Ainda falta muito, eu sei, mas eu preciso da ajuda de vocês. Sei que eu não mereço o amor de vocês, mas eu preciso que vocês me ajudem. Eu quero ser diferente. Seus filhos encheram os olhos de água, como se naquele momento nascesse um novo pai. A sua esposa não continha as lágrimas. Aquilo era tudo que ela sempre esperou ouvir. Desse modo, Otto reescreveu a sua história. Passou a conquistar sua família e as pessoas, não pelo poder, mas pelo amor e pelo diálogo. O rei perdeu seu trono, mas ganhou o coração de todos os que o rodeavam. Tornou-se um admirável ser humano. Ficou pequeno por fora, mas grande por dentro. E vocês? Querem cometer os mesmos erros que Otto? Eu espero que não. Eu também não quero. O que você vai ser no futuro é o que você é no presente. Por isso, quando você ficar ansioso ou irritado com as pessoas, controle a sua emoção. Não as machuque, não seja agressivo com elas, não fale palavras ofensivas. Faça a oração dos sábios. O silêncio. Se você não conseguir controlar a sua emoção no momento em que está nervoso, saia de perto, vai respirar um ar fresco, deixe a raiva diminuir e depois retorne para tratar dos problemas. Problemas sempre vão existir, mesmo nos melhores relacionamentos, entre amigos, irmãos, colegas de trabalho, marido e esposa. Dificuldades existem para serem resolvidas e não para nos perturbar ou para nos destruir. Trabalhe sua insegurança. Lembre-se, a agressividade é a ferramenta dos fracos e a segurança e a paciência são as ferramentas dos fortes. Pessoal, muito legal a nossa história de hoje, né? E muito legal sabermos que temos a oportunidade de mudar o que somos e nos tornarmos pessoas melhores, não é? Bom, infelizmente é chegada a minha hora de ir embora. Um beijão e até a próxima história. Tchau!